Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de solicitar você, mais uma vez, humildemente, para que você se inscreva no nosso canal. Que você dê o seu like, dê like dentro do vídeo, não só nos grupos, principalmente se você for aí dos grupos que eu faço parte. Que você faça o teu comentário e que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. E principalmente se você entende que a classe dos professores precisam entrar no debate público, como o professor Rico está fazendo lá em Volta Redonda, se candidatando a vereador, inclusive. Se eu fosse de Volta Redonda, eu votaria no professor Rico. Porque o professor Rico é um lutador da causa da educação e da causa da inclusão do professor no debate público. O professor que representa essa massa de pessoas, e ele é o intercâmbio cultural, sobretudo entre os mais pobres e a cultura. Então que o professor participe do debate público, nem que seja, a princípio, num canal de YouTube. Então, professor Rico Guimarães, lembre desse nome aí em Volta Redonda. Eu gostaria também de pedir para você que entende que o pensamento binário deve ser combatido nas redes sociais, esse pensamento binário que acha que tudo tem dois lados e só dois lados. Ou está comigo ou é nazista. Ou está comigo ou tem que ir para Cuba. Esse pensamento binário, precisa ser combatido. Então, se você entende desta maneira, compartilhe este nosso material com outras pessoas. Visite também e faça parte do meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e visite diariamente o meu blog, Filosofia com Eldon Rosa Masson, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Lembre-se, Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. E uma pessoa que eu gosto muito, Eli Vasconcelos, lançou pela Amazon um livro maravilhoso, cujo nome é Crônicas, Poesias e Heresias. Então, eu que conheço, que leio frequentemente as crônicas, as poesias e as heresias de Eli Vasconcelos, vá ao site da Amazon, procure lá no endereço do site da Amazon no Google e recomende esse livro. Eu recomendo esse livro. Poesias, Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é eleições americanas e desejo. Eleições têm tudo a ver com desejo. Não só da parte daqueles que querem se candidatar, como da parte da militância e como da parte de vários processos desejantes, fluxos desejantes que fazem parte da nossa vida. São muitos interesses em torno da política. E esses interesses não fogem do desejo como fenômeno humano. E eu gostaria de falar destes fluxos de desejo na sociedade americana, sobretudo a partir de uma aparente contradição. Donald Trump tem recebido, ele que talvez perca as eleições estão caminhando mais para o Biden nessas apurações, apesar de achávamos que a vitória do Biden seria um pouco mais tranquila, mas parece que o trumpismo é forte e se ele ganhar, acho que está mais para o Biden, mas parece que as eleições vão ser apertadas, vão ser pau a pau. Mas acho que está um pouquinho mais para o Biden. Mas, curiosamente, há uma população também discriminada nos Estados Unidos, que é a população latina. E essa população latina dos Estados Unidos, sobretudo as da Flórida, que tem uma massa enorme, principalmente de cubanos, mas não só cubanos, venezuelanos, até brasileiros, mexicanos, tem recebido várias afrontas por parte de Donald Trump, que sempre se mostrou contrário à imigração
ilegal é legal. Mas o latino que mora nos Estados Unidos, sobretudo na Flórida, onde Trump venceu até de forma surpreendente, esse latino tem se mostrado favorável não só ao Partido Republicano, onde tem os maiores focos anti-imigração, anti-estrangeiro e anti-latinidade. E agora, curiosamente, esses latinos, na sua maioria, se voltaram para votar em Donald Trump. Que coisa curiosa, sobretudo na Flórida, onde é literalmente um país latino, né? Comparando, a Flórida fala espanhol. Por que essas pessoas estão votando em Donald Trump, sendo que ele sempre foi uma voz contrária a elas? No Brasil, o que leva um negro, por exemplo, a ser bolsominion de carteirinha? Se Bolsonaro, dentre muitas contradições, ele já comparou negros a boi, sempre foi contrário às cotas. Os negros não iam à universidade pública, sobretudo. E quando as cotas vieram, Bolsonaro sempre foi contra. E por que tem pessoas que, mesmo assim, mesmo sendo negras, são a favor de Bolsonaro e contra as cotas, sendo que favorece os grupos mais próximos a ela? O que leva uma mulher a ser bolsominion? Se Bolsonaro sempre se posicionou contrário ao avanço do direito das mulheres, o que leva a um travesti votar em Bolsonaro, se ele mesmo já disse antes das eleições: sou homofóbico sim, graças a Deus. Aparentemente, todas essas coisas parecem contraditórias, mas tem explicação no fenômeno do desejo. E antes de entrar no tema desejo, mais especificamente, gostaria de convidar uma pessoa para sentar aqui do meu lado. Freud, chega aqui, senta aqui do meu lado direito. Vamos conversar aqui com os nossos amigos de redes sociais. Freud dizia, né, essa pessoa que está aqui do meu lado, que eu estou apresentando para vocês, Freud dizia que o desejo é produto da falta. Nos faltam coisas e nós desejamos os objetos que nos faltam. Por isso é que o desejo em Freud é edipiano. Quem foi Édipo? Um herói de Tebas, filho de Laio, que recebe do oráculo a mensagem de que ele mataria o seu pai para se casar com a sua mãe, Jocasta. Édipo foge desse destino trágico. Mas um dia, acidentalmente, em uma viagem, ele briga com um homem que viajava em uma caravana. Este homem morre pelas mãos de Édipo, e esse homem era exatamente Laio, seu pai. Ao passo que, consequentemente, ele veio a se casar com a mãe. E ao saber disso, Édipo furou os próprios olhos. O que isso representa em Freud? Representa os desejos reprimidos, cujo na menina seria o pai. A menina, ao nascer, teria o pai como desejo e o menino teria a mãe como desejo. Esses desejos precisam ser reprimidos. Ao serem reprimidos, como id, ele é reprimido como o ego, que são as experiências externas que nos impõem a repressão. Aí formaríamos o superego, o nosso senso de justiça, que seria uma repressão interna internalizada em nós. Então, ao caminharmos na vida social, caminhamos com as marcas desta repressão, que nos leva a desejar porque nos falta algo. Contraditoriamente, nós percebemos, nestes exemplos que eu dei, que parece que o desejo não se realiza como falta. Por quê? Se um latino
está nos Estados Unidos, falta a ele respeito, e vem uma pessoa e o desrespeita, sendo que o respeito lhes falta, como essas pessoas apoiam aqueles que retiram o objeto do desejo que lhes falta? Se o negro não vai para a universidade, se negros não iam para as universidades com frequência, e atores políticos se colocam favoráveis a isso, aí vem alguém e se diz radicalmente contra. Por que que este objeto suposto do desejo de estar em uma universidade, quando se aproxima do meu grupo social, eu luto contra aqueles que são a favor disso e apoio um ator político que se mostra contra? Aí o desejo como falta parece que é desconstruído. Se falta uma mulher respeito em uma sociedade para que ela tenha outras conquistas sociais, estas conquistas sociais deveriam ser um objeto do desejo. Que falta? Aí vem alguém, diz que é contra este avanço dos direitos das mulheres, e esta mulher se vê apoiando esta pessoa que é contra a conquista desses desejos. Aí o desejo como falta em Freud fica onde? Me falta uma coisa. Alguém diz que é um ator político que vai me dar. Vem alguém e diz que é contra aquele objeto que me falta e que alguém disse que iria me dar. Aí eu me volto contra aquele que é favorável ao meu desejo. E sou favorável àquele que diz que não quer que eu conquiste as coisas. Mas aí existe um outro ator político, Lacan. Palmas para Lacan. Lacan, chega aqui. Senta aqui do meu lado esquerdo. Vamos conversar com o nosso grupo aqui. Então, estamos aqui com Freud do meu lado direito e Lacan aqui do meu lado esquerdo. Lacan já dizia que, essa pessoa que está aqui do meu lado, dizia que o desejo é o desejo do outro. Desejamos o que o outro quer. Desejo é o outro. O desejo que está em nós está no outro. Então, por que nenhum de nós, penso eu, rejeitaria a um presente chamado Ferrari vermelha? Porque o outro das representações sociais também quer uma Ferrari vermelha. Se o outro das representações sociais achasse que todas as pessoas que têm uma Ferrari vermelha são mané, são otários, e que o cara que tem Ferrari vermelha não pega ninguém, dificilmente, penso eu, iríamos querer uma Ferrari. Porque em Lacan, o desejo é o desejo que está no outro. Aí pensamos agora, dentro deste contexto político que nós estamos falando. Qual é o papel do outro? Qual é o papel desejante do outro no contexto da latinidade? O outro das representações ideárias americanas quer ser latino? Talvez não. Se o outro das representações sociais norte-americanas não quer ser latino, a pessoa talvez pense, então por que eu vou votar em alguém que é favorável a nós latinos, é favorável a nós imigrantes, se o outro das representações sociais americanas não desejam ser latino? Então eu vou votar em alguém que representa o herói americano, de uma certa forma. Então Trump se apresenta como o cara que vence a coronavírus. Não precisa usar máscara. Então ele é, talvez, para algumas pessoas, o outro das representações do herói americano. Este outro das representações do herói americano faz parte de fluxos do desejo
do imaginário americano. E quem vai para lá como imigrante acaba, muitas das vezes, indo atrás dos sonhos americanos representados neste heroísmo. Então, o papel do outro nas representações do desejo marcam também, muitas das vezes, as nossas decisões. Então, em Deleuze e Guattari, Deleuze, chega aqui, Guattari. Deleuze e Guattari. Então, aqui estamos com Freud, Lacan, Deleuze e Guattari. Para Deleuze e Guattari, desejo é excesso e não falta. Quando desejamos, desejamos no excesso e por excesso, e não por falta. Aliás, Deleuze e Guattari, na sua obra Capitalismo e Esquizofrenia, descrevem que em uma sociedade capitalista é que nasce a psicanálise. Porque a psicanálise é exatamente o boom de uma sociedade capitalista que oferece uma infinidade de objetos do desejo e castra esse desejo. Porque a maioria esmagadora dos objetos de desejo de uma sociedade capitalista nós não podemos ter. Aí isso gera o quê? Gera repressão. Essas coisas, segundo Freud, essas coisas reprimidas ficam no inconsciente, que depois começam a produzir as suas anomalias, as suas histerias. Então, em Deleuze e Guattari, o desejo é o excesso. E qual é o papel do latino neste excesso? Por que tem professores que, mesmo sendo professores, são bolsominions? Se Bolsonaro chegou a escolher um ministro da educação que dizia que professor é vagabundo. Aí eu pergunto, qual é o papel do professor? Qual é o papel do professor no excesso? Eu sei qual é o papel de um jogador de futebol que joga no Barcelona, no Milan, no excesso. Porque eles desfilam de Ferrari, os carros mais lindos do ano, os mais novos lançamentos. Eles desfilam com as mais lindas mulheres, com as mais lindas modelos. Eles ostentam. Então, eles têm um papel específico no excesso. Mas aí, de repente, para um professor que olha para si, que olha para a sua categoria, ele diz, qual o papel dessa minha categoria no excesso? Nenhum. Então, por que eu vou desejar as coisas que representam o lugar onde eu estou? Olha que coisa contraditória. Então, não há, talvez, na sociedade americana, um papel específico para o latino no excesso representativo mais altaneiro da sociedade capitalista. Aí, como não há lugar para o meu grupo social no excesso, eu voto a favor daqueles que representam esse excesso, porque este excesso está incluso nos maiores valores do meu desejo. Precisamos discutir a respeito disso, porque não podemos fugir do desejo. O desejo, nestes termos, já foi representado, por exemplo, pela ideia de classe social. A ideia de classe social deve fazer parte das nossas lutas políticas? Sim. Porque o mais rico está lutando para abstrair, para tirar de nós todas as nossas conquistas sociais. Todas as nossas mais-valias sociais, sobretudo no Brasil. Aliás, ontem teve a votação lá no Congresso da Lei 38.3.000. Há uma lei que foi votada ontem no Congresso que procura legalizar
o enxugamento dos caixas dos bancos. Procurem saber a respeito disso através do site presidido pela doutora Maria Lúcia Fatorelli, chamado Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Maria Lúcia Fatorelli. Ela tem feito denúncias muito importantes de situações que estão sendo criadas para enxugar os caixas dos bancos. Então o banco não tem dinheiro, há uma sobra de caixa, o banco não empresta esse dinheiro, não emprestando esse dinheiro, o dinheiro não circula na sociedade. Isso gera enxugamento de liquidez, a sociedade fica sem caixa, fica sem fluxo de capital, isso gera escassez. O Banco Central, segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, é o principal responsável pela crise que assola o Brasil desde 2014. Procurem lá, doutora Maria Lúcia Fatorelli. Mas muitas das vezes, mesmo que os banqueiros sejam, os especuladores sejam quem mais lucra, os nossos fluxos de desejo se voltam para o excesso que está na vida dessas pessoas. E há um outro problema, porque a luta de classe se diluiu, porque não temos mais as organizações sindicais e classistas como eram antigamente. Então as lutas de classe hoje se dão não como lutas de classe, mas como lutas em classe. Antigamente as lutas de classe eram endógenas e exógenas. Eram lutas que se davam de dentro do meu grupo social para se debater contra o outro, e exógena do outro para combater o meu grupo. Hoje em dia essas lutas sociais se diluíram e são lutas endógenas e exógenas, às vezes dentro do seu próprio grupo. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que a mulher dele é professora e ele vive contra os professores, sendo que o salário da mulher dele garante também o conforto da família dele, o conforto da filha dele, garantirá o futuro da filha dele. Então são lutas cujos fluxos desejantes não têm mais a arquitetura das lutas de classe da antiguidade. Então as lutas de classe hoje se dão como lutas em classe, lutas na classe, lutas nas classes, sem um desenho formal muito bem elaborado. Então, esse é o recado de hoje. O papel do desejo na política. É difícil compreender desejo, é claro. O desejo é um fluxo contínuo, mas é importante que a gente compreenda os fluxos dos nossos próprios desejos de uma maneira teórica mínima, para que a gente possa pensar no nosso lugar na sociedade. Para que a gente não lute uma luta de classes praticando o fogo amigo e atirando naqueles que mais gostam da gente. Ok, galera? Vocês são do coração.